Tem novo aqui. O que está aparecendo aí? Se eu fizer assim, aparece o que aí? A tela some ou dissome? Se eu fizer assim, tá tudo normal. Ah, tá. Se eu tirar aqui, parece só um painel, né? É porque ele tá dando aqui um compartilhamento de tela e não de tela. Eu estou só tentando ver aqui umas funcionalidades. Não sei o que aparece aí para vocês, mas beleza. Então, estou compartilhando minha tela. Compartilhando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá. Entendi. Então, vamos lá. Lembrando o seguinte. Essas palavras que nós estamos falando e ministrando, muitas vezes nós vamos levar para muitos níveis de entendimento, mas o nível que eu quero que vocês entendam, o nível que eu quero que vocês tenham a compreensão dessa mensagem, é, é o nível de viver aquilo que o Senhor tem para cada um. Então, eu vou entrar aqui em um ponto. Veja só. Vamos lá. Ó, quando a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia ela menciona várias vezes livros. Na verdade, nas Escrituras aparece aí a palavra livro, né? A gente vai colocar aí 175 vezes. A palavra traduzida no português. Agora, pode ter muitas vezes aí a palavra no próprio hebraico traduzido como outra coisa, né? Livro ou livros, né? Livros tem mais um par aí, tem mais 9 vezes. Mas veja só, livro, ele vai ter no sentido, a primeira vez que isso aparece, a gente vai ver, né, até em Gênesis 5, que diz assim, este é o livro da genealogia, que é uma carta, um documento, um escrito da genealogia, né, essa é o que aparece, mas a gente vai ver que em Êxodo, capítulo 17, verso 14, diz, então disse o Senhor a Moisés, escreve isso, um memorial num livro e repete a Josué. Então, a gente vai ver o livro. O que que é um livro? É a palavra mesma, né? Sefer, que é o que é aonde se escreve algo, ou um requerimento, ou um decreto, ou um certificado, ou uma carta, para que haja uma memória. Todo livro é a fixação ou é o escrito de repetição para gerações, para que uma geração não esqueça daquilo que a outra geração está querendo deixar. Então, todo livro ele tem esse sentido de deixar para uma geração ou deixar algo para que não caia no esquecimento. Né? Então, isso é um livro. Por que que eu vou escrever um livro? É porque eu estou deixando um documento para a próxima geração. Porque para a minha geração estão me escutando. Se eu colocar aqui, vocês estão me ouvindo. Mas, se eu quero deixar para alguém que não vai estar nas minhas, vou dizer assim, nas minhas palestras, quando eu não estiver mais aqui, então eu tenho que deixar um escrito, eu tenho que deixar um livro. Então, todo livro, ele vai ser o quê? Algo que eu deixo não para o público atual somente, o público atual para rever, mas para um público posterior que não estará presente no meu tempo. Então, eu deixo algo para um tempo futuro. Os livros é para um tempo futuro. Então, pegando aqui essa menção, eu não sei ainda, né? Então, vamos lá. Na verdade, já tem, só tem que editar. Quer dizer, editar não, só tem que publicar, né? Já tem algumas coisas. Vamos lá. Ó, então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué.
porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Então, a primeira vez que aparece a palavra livro aí, ele está dizendo que você vai escrever algo. O que que vai escrever? Você vai escrever acerca da destruição de Amaleque, para que isso fique registrado. Eu vou acabar com Amaleque, mas entenda, Amaleque não seria acabado naquele tempo, ele seria acabado no tempo posterior, e era para deixar registrado isso. Por que que eu estou dizendo isso? É, o, o ponto central aqui é, existem livros, vários livros. A Bíblia menciona vários livros. A Bíblia menciona nas Escrituras vários tipos de livro. Exemplo, Êxodo 24, 7. Tomou o livro da aliança e leu ao povo. Qual que é o livro da aliança? E disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. É o escrito que o Senhor tinha deixado. Próximo, nós vamos ver Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, se não risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, o que é isso daqui? O livro da vida. E aí tem esse negócio, né? Olha que interessante. Agora a gente vai pegar aqui. Pera aí, meu irmão. Deus risca ou não risca o nome do livro? Olha aqui. Olha aqui. Esse negócio de risca e desrisca, risca e desrisca. Mas vamos lá, ó. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Então a gente vai ver o quê? Olha o que o Senhor diz. Eu risco do meu livro aquele que pecar contra mim. Veja, eu risco. Então tem como sim riscar, né? O próprio Senhor está dizendo isso. Não é nem Moisés, é o próprio Senhor. Beleza. Então nós vamos ver o livro da vida. Depois, nós vamos ver em número 5, o sacerdote escreverá essas maldições num livro e com a água amarga as apagará. Ou seja, a gente vai ver o livro aí, que era o livro da maldição. Nós temos vários tipos de livro, né? Então, eu quero só aqui tentar aqui com vocês para que tenha, como que eu digo, tem menções, né, de vários livros. Existe uma coisa chamada o livro da vida. E o que que seria esse livro da vida? Ou todos os meus dias estão escritos, né? Então, por exemplo, Apocalipse vai falar muito isso, né? O livro da vida do Cordeiro, Apocalipse 3, o livro da vida, Apocalipse 5, a gente vai ver Apocalipse 3, 5, né? O livro da vida, Apocalipse 13, 8, vai falar também do livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 20, 12, vai falar também do livro da vida. A gente vai ver também em Salmos, e esse é o ponto que eu quero fixar com vocês aqui. Salmo 139. O salmista agora ele está falando algo interessante. Verso 13 em diante. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombroso, assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Espera aí. Então o salmista aqui está dizendo, olha, todos os meus dias não só foram escritos, mas eles também foram determinados. E aí eu volto para aquilo que eu entrei aqui. Por
que nós estamos, então, falando acerca disso? E qual é a menção que nós estamos aqui buscando acerca desse assunto? Quando nós falamos dos tempos determinados, quando a gente vai entrar para isso, muitos têm levado isso como a ativação, né? Como aquela questão de a gente estar ativando ou sendo ativados e papapá, poder espiritual, entrar nas dimensões. Não, a minha maior visão acerca disso é a seguinte forma. Eu preciso entender os tempos para que eu possa viver o que Deus escreveu para mim. Ponto. Essa, para mim, é a maior área de viver ou entender os tempos. Não é sobre poder econômico, apesar que isso eu creio que está liberado. Não é sobre poder espiritual, que eu sei que isso daqui também nos dá como um cunho profético. Mas isso está ligado ao poder de viver o que Deus tem planejado para nós. Todos os meus dias foram escritos no Senhor. Todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor. Todos os meus dias estão pautados e escritos naquilo que o Senhor está fazendo. Os meus dias, eles estão pautados, os meus dias estão escritos, determinados, os meus dias estão atuantes aí nesse ponto, eles estão expressos, né, nesse ponto. Então, nós vamos ver que esses dias, ou seja, a expressão desses dias, ele precisa ser vivido. E quando nós vamos viver isso, nós precisamos colocar aqui em mente que existe obras demoníacas que faz com que eu não viva o que Deus tem para mim. Vamos aqui, então, fazer uma representação para que você entenda. Vamos aqui, então, para o primeiro ponto. A gente começou a falar de looping. O que é looping? Looping é uma repetição. Então, quando a gente coloca, por exemplo, na questão musical, vou colocar aqui, looping de tempo, né? Então, quando a gente vai falar de um looping de tempo, a gente vai falar o quê? É algo que ele está sincronizadamente sempre indo e voltando. Essa é a expressão de um looping de tempo, ou seja, ele vai e volta. Ele vai e volta. Ou seja, ele vai chegar na expressão do que nós chamamos de infinito, né? Ou seja, ele entra numa questão de infinito. Quer ver? Eu vou pegar aqui um conceito, vou aplicar um texto aqui e um conceito da internet mesmo. Então, eu vou pegar aqui o conceito disso. Beleza, vamos lá. Então, o que seria o looping? Vamos pegar aqui, né? Looping, vou colocar aqui. É um recurso nativo da fixação, onde um período de tempo se repete continuamente, forçando os personagens a reviverem os mesmos eventos várias vezes. Então, isso daqui é o conceito de looping. Ou seja, é um recurso narrativo, não é nativo, é narrativo, né? Presta atenção, tem gente que não presta. Um recurso narrativo que faz com que algo seja vivido repentinamente. Isso é looping. Bem? Pois bem, olha que interessante aqui. Eu vou colocar isso daqui. Isso daqui é coisa de pesquisa, né? Hoje, no caso, vai ser. Normalmente, isso aqui vai ser pesquisa da IA, né? Porque quando você coloca no Google, normalmente é a IA que te responde. Vamos lá. Veja esse outro ponto.
Frequentemente, o objetivo dos personagens é entender como quebrar esse ciclo. É o conceito popular no cinema e na literatura, explorando temas como aprendizado, redenção, a reflexão sobre as ações humanas. Ou seja, uma ação, ela leva a uma reação, e quando a gente mantém a mesma ação, a gente vai manter a mesma reação. Então, a ação que eu tenho mantém uma reação. Então, looping seria isso aqui. É uma narrativa, né, de fixação, ou seja, eu vou viver constantemente. Se eu pudesse, então, colocar isso dentro de um desenho, deixa eu ver aqui se... Eu vou puxar aqui todos os conceitos que ele está dando. Que é interessante a gente dizer o conceito do próprio mundo acerca disso. Primeiro conceito, que é a repetição cíclica. Olha o que ele diz da repetição cíclica. A essência do looping temporal é a repetição de um determinado período que pode variar de poucos segundos a vários dias. Nós temos agora a consciência da repetição. Vamos lá. Segundo ponto. Vamos lá. A consciência da repetição. Os personagens podem ou não ter consciência de que estão presos nos loopings e o fato de lembrar ou não dos ciclos anteriores é uma variação comum da história. Isso aqui eu estou dizendo numa situação cinematográfica, né? Aí vem a questão da quebra dos ciclos. O objetivo da quebra dos ciclos. Então, nós vamos ver aqui que o objetivo dessa quebra, qual seria o objetivo dessa quebra? Na maioria das histórias, o tema central gira em torno dos protagonistas tentando descobrir a causa do looping e encontrar uma maneira de escapar dele, o que muitas vezes envolve aprendizado e superação pessoal. Então, daqui é uma visão do mundo e até mesmo cinematográfica, né? Então, aqui a gente vai ver essa questão aqui. Pois bem, agora, entendendo aqui esse ponto, nós vamos entender que o Senhor escreveu os meus dias. Eu vou entrar aqui. Vamos lá, vou desenhar esse looping aqui. O desenho mais comum. Vou pegar isso daqui, que seria isso daqui, né? Uma, uma questão da vivência. Vou diminuir um pouquinho aqui, para minha tela ficar um pouquinho. Beleza. Vocês estão vendo de boa aí, né? Então, a gente vai ver isso aqui. Ou seja, esse seria uma característica do looping. Ou seja, um tempo cíclico que vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Então, imagine aqui, vamos imaginar porções. Vou tentar aqui desenhar com vocês. Agora, imagine agora porções. Vamos lá. Vou tirar a borda aqui. Não. Imagine aqui porções escritas. Então, vamos imaginar. Isso aqui são porções. Como a gente está falando de dias e semanas, imagine aqui. Porções. Imagine que em cada porção dessa, vou colocar aqui,
Aqui, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. E veja, imagine isso aqui como um tempo ser vivido, ou seja, eu tenho que viver esse tempo, e cada tempo desse daqui, ele vai me levar para o próximo tempo. Ou seja, eu vivo esse tempo. Deixa eu aumentar aqui a vivência desse tempo, ele me leva para um outro tempo. Vou colocar aqui. Esse tempo me leva para esse tempo. Esse tempo me leva para esse tempo. Esse tempo me leva. Oxi, oxi, oxi. Esse tempo me leva para esse tempo. Um tempo me leva para outro tempo. Então, quando eu vivo esse tempo, então, se eu vou colocar aqui, ó, vou puxar agora diferente. Um tempo me faz entrar no outro tempo, que me faz entrar no outro tempo. Então, imagine agora assim. Ele é um ciclo. Deixa eu criar uma outra planilha aqui. Então, agora, olha ele assim. Eu vivo esse, que eu vou criando uma espiral. Depois eu entro nesse, depois eu entro nesse, depois eu entro nesse. Ou seja, eu vou criando uma espiral para cima. Um tempo vai me ligando a outro tempo. Depois eu entro nesse, depois eu entro nesse. E aí eu vou entrando em uma espiral. Ou para cima, ou para baixo. Então, vamos colocar aqui. Eu posso subir, ou eu posso descer. Ou seja, depende de como é. Aqui eu vou colocar as nossas reações ou atitudes. Pois bem, até aqui tudo bem. O normal é a gente viver isso. Viver um tempo, viveu ele, entra no outro tempo, entra no outro tempo, entra no outro tempo. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, dia, eu entro no outro dia, semanas, entro na outra semana, mês, entro no outro mês, um ano, entra no outro ano, ciclo de 7 anos, eu entro no outro ciclo de 7 anos, e de jubileu até jubileu. Então eu vou entrando e entrando. Isso, ele fica repetindo ali várias vezes, ou seja, não para. Mas, onde entra o looping? O looping é quando a gente quebra isso daqui, ó. Vamos lá. De repente, aqui agora, ou seja, eu tenho tudo isso para viver, mas eu quebro essa conexão. Ou seja, agora eu tenho o tempo 2, o tempo 3, o tempo 4, que não vai ser vivido. Eu vou repetir o tempo 1. Imagine que a minha vida estava, então, dividida em 4 porções de tempo. O primeiro tempo, o segundo tempo, o terceiro tempo e o quarto tempo da minha vida. O que acontece aqui? É como essa conexão de tempos ele fosse quebrado. E quando essa conexão de tempo é quebrado, o que acontece aqui? Eu passo a viver repetidamente o tempo 1 na minha vida. Ou seja, eu vou gastar todos os meus dias
Imagine eu aqui, pessoa. Imagine aqui que é uma caminhada. Eu estou caminhando. Estou caminhando tempo um, transito para o tempo 2, transito para o tempo 3, e transito para o tempo 4. Então, a gente está aqui. O que acontece aqui, nesse caso? Essa transição ela é quebrada. Então, mesmo que eu tenha escrito todos esses dias na minha vida, ou seja, está pronto, mas eu coloquei no modo repetição somente o primeiro ciclo. Gente, isso aqui a gente faz muito na questão, por exemplo, de música. Você tem um álbum todinho. Você pegou lá o cantor fulano de tal. Aí ele tem o disco dele, a discografia. Naquele disco, você vai ver 12 músicas, vamos supor. Aí você coloca para repetir uma. Mesmo que tenha 12 músicas naquele CD ou naquela pasta de música, né? CD já virou antigo. Então, tipo assim, mesmo que você tenha 12 músicas naquela fita cassete, né? Que era o tempo aí da fita cassete, mesmo que tenha as 12 faixas de música, você vai repetir uma música só a vida inteira. Então, quando nós começamos a falar de tempo, e aí eu volto para uma explicação antiga que eu já dei, por que o Senhor falou ao meu coração acerca de tempo? É porque eu estava perguntando ao Senhor como viver constantemente aquilo que o Senhor tinha e por que nós não vivíamos e conseguíamos viver o que Deus tinha escrevido para nós. Porque eu entrei num conflito. Gente, eu entrei num baita de um conflito, mas um conflitaço. Chegou um momento da minha vida que eu falei, não, senhor, tá errado. Peraí. Eu escuto promessas, eu escuto o Senhor prometendo coisas desde a minha infância. Ou seja, desde a minha... Com a minha adolescência, eu escuto o Senhor falando coisas para mim. Vou te usar, vou fazer, vou te levar para sei na onde, e papapá, pipipi, né? E eis que te digo, farinha de trigo, que sou contigo, e aquela coisa toda. Mas eu já estava lá com meus quase 30 anos de idade e não estava vendo nada. Mas peraí, por que eu não estou vivendo nada disso? Por que tudo isso que o Senhor me prometeu eu não estou conseguindo viver? O que está acontecendo? As tuas promessas estão lá. As tuas promessas estão. Eu creio que o Senhor falou. Porque não foi só uma pessoa que falou, não foi alguém que um dia me viu e falou, eu estou dizendo. Não, toda hora levantava um dizendo isso. Mas peraí, o Senhor disse que eu viveria isso. E eu não pedi para o Senhor falar, o Senhor falou para mim. E eu acreditei. E por que eu não estou vivendo isso? Qual é o ponto? Qual é o ponto aqui que está errado? Aí a gente entra. O que eu estou fazendo de errado? Entendeu? O que eu estou fazendo de errado que eu não estou vivendo isso? Então, foi um tempo que eu entrei, como diz, numa crise, né? Peraí, tem promessas, o Senhor tem um monte de coisas, o Senhor falou um monte de coisas, eu me comprometi com essa promessa, eu mudei meu estilo de vida, eu mudei os meus propósitos, o meu raciocínio, eu mudei tudo, mas eu não estou vendo nada acontecer. O que está acontecendo? E aí foi quando o Senhor, então, começou a falar sobre tempo. Aprenda sobre tempo. E aí, exatamente. E aí, o que acontece aqui? Peraí, eu entrei nessa crise. O que está acontecendo? E aí, outra. O Senhor fala um monte de coisa na Bíblia, nas Escrituras, que eu creio que é verdade. Eu creio que tudo isso é uma realidade, é uma verdade. Quer dizer, não é nenhuma verdade, é a verdade. Mas por que isso não se aplica à minha história? Então, esse foi o meu questionamento. E aí o Senhor diz, aprenda sobre o tempo. E aí, quando a gente começou a aprender sobre o tempo, e depois começamos a aprender sobre os demônios nos tempos. E aqui, então, vem o fundamento de todas essas aulas que a gente ministra aí ao tempo e tempo. É como sair disso. Por quê? Porque eu entendi daqui. Tudo isso está escrito. O Senhor deu.
Está escrito, está aqui, está escrito. Mas o porquê que eu não estou ligando um tempo ao outro da minha vida? Por que que eu não estou conseguindo transitar? Por que que eu não estou conseguindo pular de fase? Por que que eu não estou conseguindo passar essa fase? Entendeu? Essa foi a questão. E aí, quando você falou que é as questões de tempos, é as questões demoníacas, é as questões de tomadas de decisões, e aí entra todas essas questões que a gente veio trabalhando aí ao longo do tempo, e é o que eu quero de novo trazer isso para vocês, né? De como, primeiro, destravar, se eu posso usar essa palavra, outras páginas da minha vida, como eu posso viver isso, destravando isso, né? Como que funciona, e como a gente vai conseguir desenrolar sem ser capturado nessas armadilhas do tempo. Então, isso aqui é uma explicação. Tomara que eu consiga trazer essas respostas ao longo do tempo, mas olha o que eu entendi de priori, assim, ó, de priori. A primeira coisa que explodiu depois, dentro da libertação. Né? Porque isso daqui, meu irmão, para mim é libertação pura. Essas aulas aqui, para mim, é aula de libertação. Qual é a primeira coisa que eu aprendi? Que existe. Vamos lá. Veja só. Vou colocar aqui, ligar aqui de novo, né? Eu vou colocar aqui tempo. A gente vai fazer até a soma, né? O tempo da eternidade vezes ao quadrado do cateto das hipotenusas do tempo. Brincadeira, não, não vou fazer isso não. Vamos lá. Então vamos colocar aqui. É, eternidade. Então nós vamos ter esse ciclo de tempo da eternidade e fazer isso não, né? A gente que já estava estudando física, eu vou dizer para você, treino é de Deus não. Só quem estudou sabe do que eu estou dizendo. Eu vou tirar isso daqui. Vamos lá. E eu vou ter o tempo natural. Eu não vou dizer nem natural, eu vou dizer corrompido. Por quê? Porque o tempo natural deveria ser o tempo da eternidade. Então aqui a gente vai ver. Eu vou colocar até um pouquinho, vou colocar Cronos. Essa seria a palavra. Então agora, imagine isso. Agora olha o homenzinho. Vamos colocar ele aqui. Imagine ele vai caminhar sobre isso. Vou colocar aqui. Ele vai caminhar nesse tempo. E à medida que ele caminha num tempo, ele transita para outro tempo. À medida que ele conclui esse tempo, ele transita para outro tempo. À medida que ele transita esse tempo, ou seja, conclui esse tempo, ele transita para outro tempo. Então, veja, uma coisa que eu entendi, que o tempo, e eu vou tirar isso daqui, é óbvio que isso aqui não é o literal, é um entendimento que no Senhor existe tempos, ou seja, tempos determinados. Existe uma transição de tempos. Nada é estático, nada é parado.
tudo é móvel. Eu estou passando de tempo em tempo, de novidade em novidade, de coisas novas a coisas novas. Por quê? Porque no tempo do Senhor, tudo se renova. E tudo se renova a cada manhã. Renovação é uma palavra central das Escrituras. Então, eu vivo de um renovo, vou colocar Cronos aqui, a um renovo. Renovação, eu concluo renovação, eu concluo renovação, eu concluo. Quando eu concluo os meus ciclos, eu vou para a glória. Ou seja, eu vivo de renovação em renovação. Tudo se renova. Agora, olha o ponto que eu entendi. Que Cronos, na verdade, é uma cadeia, aonde as coisas não se renovam, aonde as coisas estão mortas, estáticas, paradas. Então a gente vai ver o contraponto do tempo da eternidade, que eu tenho tempos e tempos. Onde eu vou pegar o fundamento disso aqui? Olha o que o Senhor diz, que na eternidade, Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então existe até mesmo transição entre as eternidades. Agora, no Cronos, no tempo Cronos, nós vamos ver o quê? Que existe uma questão estática, aonde eu vou simplesmente só repetir aqui dentro a mesma coisa sempre. Ou seja, eu vou estar sempre repetindo a mesma história. E aí entra, por exemplo, quando eu comecei a entender a libertação de maldição geracional. O que é maldição geracional? Veja só, se eu ando na eternidade, vamos colocar aqui, olha que interessante. O meu pai está aqui, o meu avô está aqui. Vamos pegar aqui. Meu avô, meu pai e eu. Tudo está dentro aqui. Eu vou puxar aqui agora. Imagine isso. O meu avô viveu a vida dele preso no Cronos. Entra aqui porque é da alma, né? Eu vou colocar Cronos como uma repetição de ciclo. Ele viveu aqui. Quando meu pai nasceu, o que que ele foi viver? O mesmo tempo que meu avô viveu. E quando eu estou aqui, eu vou viver o quê? O mesmo tempo que o meu bisavô, o meu avô viveu. O que que é isso aqui? Maldição geracional. Eu estou vivendo no mesmo ciclo de tempo que eles viveram. Eu estou vivendo na mesma atmosfera que eles viveram. Eu estou sempre repetindo o ciclo que eles viveram. Então, tudo que eles passaram, viveram, eu estou também passando a viver. Imagina um grande, eu vou, eu vou usar o termo, uma coisa que liquidificador. Agora, na minha tradução, liquidificador, né? Então, veja só. Então, veja só. Quando a gente vai entrar nisso daqui, nós vamos ver que essa centrífuga é o tempo de repetição. Todo mundo está vivendo o mesmo tempo, ou seja, os mesmos ciclos de destruição, está tudo ali. Eles estão tudo vivendo. E aí a gente vai gerando geração dentro disso, gerando geração dentro disso, uma geração após a outra, vai vivendo no mesmo ciclo de tempo, nos mesmos hábitos, nas mesmas repetições. E todo mundo aqui. Sim, os mesmos pensamentos? Sim. Mas concorda comigo que nós nunca queremos pensar igual eles pensaram, mas nós acabamos pensando iguais? Porque nós carregamos os mesmos fundamentos. E essa é a palavra que eu bato constantemente: fundamento. Carregamos o mesmo fundamento. Então aqui a gente já pode definir uma coisa. Um fundamento carrega uma marca do tempo nele. Ou seja, um fundamento carrega também uma marca do tempo nele.
Então, quando eu coloco um fundamento na minha vida, esse fundamento também tem uma semente do tempo nele. O fundamento que eu carrego é o tempo que eu vou viver. Por isso que os meus fundamentos têm que ser da eternidade. Entendeu? Então, se eu carrego o fundamento adâmico, eu vivo a transferência adâmica. Se eu carrego o fundamento da eternidade, eu carrego o tempo da eternidade. Ou seja, o fundamento é como que uma semente. Ela vai ter dentro dela toda a sua genética ativadora. Ela está proposto a dar, ou seja, uma semente de manga, ela nunca vai nascer um pé de jabuticaba, porque dentro daquela semente tem a genética da manga. Então, se eu tenho um fundamento, eu tenho a genética daquele fundamento. Eu tenho aquilo que eles viveram. Ou seja, a ideia do meu avô de vida, que foi passada para dentro do meu pai, seja de uma transferência não visível, que é a sua formação biológica e a formação intelectual, que é transferido, né, na formação, que é chamada até da epigenética, né, que eu transfiro sentimentos, eu transfiro valores, eu transfiro pensamentos, eu transfiro tudo isso. Ou seja, eu transferi dentro deles, o que é transferir? Eu transferi toda essa carga. E ao transferir essa carga, eu também tenho ali o ciclo de tempo que eles viveram, então proposto viver. Se eles viveram eternidade, o que vai acontecer? Viveremos o tempo da eternidade. Se eu transferir a adamidade ou o ciclo geracional, eu vou ficar ali preso nisso. Então, eu vivo ali anos, séculos, décadas, milênios, repetindo esse mesmo tempo. Isso daqui é Cronos. Eu vivo as obras mortas. Eu vivo estático. Eu vivo repetindo o que eles repetiram. Entra tempo, sai tempo. Eu estou sendo a repetição. Agora, veja só. Sim, precisamos aceitar. Mas nem só aqueles que aceitaram Jesus viverão novos tempos. E aqui está o ponto. Porque eu vou ter que entender o ciclo. Porque eu posso ter Jesus, porque é o Espírito vivo, eu tenho acesso à eternidade, porém, eu ainda ando nos fundamentos adâmicos. Então, eu posso ser salvo vivendo preso no looping de tempo. Que essa era a minha indignação. Por que, que eu sou salvo? Por que, que eu tenho essa vida? Por que, que eu tenho tudo? Eu tenho promessas, eu respondi à promessa, eu me lancei nas promessas, porque eu aceitei e eu estou vivendo isso. E aí foi quando eu comecei a entender o looping de Cronos, ou seja, Cronos como uma cadeia e não como um tempo. Agora veja só, olha como que eu vou sair das maldições hereditárias. Vamos supor que, agora, olha isso, eu estou aqui, imagine eu aqui. Eu era alguém, eu era alguém que estava aqui, dentro desse looping. Mas aí eu aceitei Jesus. Mas não só aceitei Jesus. O que eu fiz? Eu transitei para viver os fundamentos da eternidade. Então eu saio daqui e vou para esse tempo. Espera aí. Se todo tempo é novo, eu nunca vou repetir esse tempo. Então não repito as maldições. O que é para mim viver a quebra de maldição? É quando eu saio do ciclo de tempo e vou para um outro ciclo. Aqui não tem nada. E quando eu gerar meu filho, imagina aqui eu gerando meu filho. Imagine que esse é meu filho. Gero aqui. Mas quando meu filho entra no tempo, ele não vai me encontrar aqui. Por quê? Porque eu já saí daqui, eu estou aqui. Então ele não repete um ciclo que eu repeti. Ou seja, a gente vai transitando e a gente vai transitando, saindo do lugar e para o outro. Então eu estou sempre vivendo uma novidade. Eu sempre estou vivendo algo novo na minha vida. O ciclo sempre é novo. Eu não estou repetindo o ciclo de ninguém, porque eu estou entrando em um ciclo novo. Não é repetição, não tem repetição. Não sei se eu consegui ser claro, mas não há uma repetição. Eu não estou vivendo no mesmo ciclo de repetição de alguém. Eu estou indo num novo. E nesse novo não há nada vivido. Eu estou vivendo ele agora. Então, quando eu coloco alguém, ele não vai viver o que eu vivi. Então, a gente vai aplicar a bênção, mas a maldição de repetição, eu estou saindo. Porque quem grava, veja só, quem grava tudo isso é o tempo. O tempo é a gravação da história.
Imagine um disco. Eu estou gravando ali as informações. Então, imagina agora Cronos como um disco de gravação que está gravando tudo o que nós estamos fazendo. E ele vai gravando, 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 e aí ele tem contido todas as gravações que faz eu ficar preso ali. Se eu vivo os mesmos hábitos, eu ativo as mesmas memórias. Sim. E aí entra os princípios de Deus. E aí onde eu fui aprender os princípios de Deus. Então veja, as festas bíblicas e os tempos determinados, ele é a base de vivência de tudo isso. Entendeu? Sair de tudo. Então imagine agora Cronos. Eu volto para cá de novo. Vou só fazer esse desenho de novo. Imagine Cronos agora como um lugar acústico, aonde o som, a voz, ela não chega. O que que acontece aqui? É como que o sinal de internet aqui da eternidade, imagine esse sinal da eternidade que ele vai trazendo, esse sinal aqui, ele não chega. Então é como que isso daqui acontece o seguinte, ó, ele emite o som, e por isso que eu sempre falo isso, que esse lugar é o lugar de isolamento, é o lugar da orfandade, ou seja, o sinal ele vai, ele emite, e quando ele chega aqui, ele bate nisso daqui e ele volta. Ele não entra. Ou seja, ele é repelido. Ele bate e volta. Ele não entra aqui dentro. É diferente da eternidade, que quando esse sinal ele sai fazendo o quê? Ele sai entrando e pegando tudo que está aqui dentro. Então, quando a voz de Deus entra aqui, ele faz o quê? Ele entra e transforma tudo que está aqui. No Cronos, não. A voz entra e repele. Eu digo isso que ele está num lugar acústico. Ele está num lugar onde o som não entra. Vou colocar aqui para não ficar. Ele está num lugar onde o som não se propaga. Ele bate e é dispersado. Ele bate e vai, bate e vai. Então ele não recebe o que a gente pode dizer de. Sim, mas ele não está aprisionado porque ele quer estar aprisionado. É porque as promessas do Senhor não se cumprem. Aonde é isso daqui? Isso aqui é chamado de Lodebar. Esse, para mim, é o estado de Lodebar. Por quê? A palavra Lodebar, ele vem do quê? O que é Lodebar? A palavra Lodebar, ele vem de duas palavras. Não mais palavra. Ou seja, Lodebar, ele é a junção de duas palavras. Não e palavra. Ou seja, igual a palavras não que não se ativa. Eu posso dizer essa palavra. Ou seja, eu tenho a palavra. Entendeu aqui? Eu tenho a palavra. A palavra foi liberada. Mas vamos pegar esse desenho aqui.
Veja só. Eu tenho a palavra. As palavras são ministradas ao meu coração. Vou colocar aqui. Eu estou aqui. As palavras são liberadas. O Senhor libera as palavras dele. Então as palavras vêm do alto. Entenda isso. As palavras vêm. Elas são liberadas. As promessas do Senhor. E levanta o profeta e fala. E o Senhor usa sonhos. O Senhor usa. Ó, as palavras estão vindo. Mas o que acontece? Todas elas estão repelidas. Ou seja, elas não são vivenciadas na minha alma. Elas não são ativadas. Então ela vem e vai embora. Ela não entra aqui dentro cumprindo o seu propósito. Ela não entra aqui dentro cumprindo a sua missão. O que que ela faz? Gente do céu. Aqui. Ela não entra aqui cumprindo os seus propósitos. O que que ela faz? Ela simplesmente repele e as palavras não se cumprem. Por mais que eu tenha promessas extraordinárias na minha vida, eu não consigo viver nenhuma delas. Não entra dentro disso, é uma caixa acústica. Então eu vejo Cronos como uma caixa acústica. Agora, olha uma das imagens, né, de Cronos. Sim, inacessível. Agora, depois eu vou explicar um pouco como isso se torna inacessível, né? Por que que essa palavra se torna inacessível, mesmo sendo a palavra de Deus. Veja só, existe uma das características que era muito adorado na, na antiga, na antiga, antigamente, que era um ser chamado Renfã. Veja só, vou colocar aqui que eu separei ele sozinho. Uma das entidades muito adorada era esse aqui, ó. Renfã. Veja que é uma cobra, olha o círculo, é uma cobra que come a sua própria cauda, que é a expressão do infinito, e nós vamos ver que a imagem de cima é o reflexo da imagem de baixo, ou seja, é o governo, né, dia e noite. Então vive o ciclo de tempo. Quem é esse daqui? É Cronos, que é simbolizado como a estrela de Davi, né, a estrela de 6 pontas, mas, e daqui está lá em, gente, daqui está em Atos, tá em Atos 7:43. Deixa eu ver aqui, Atos 7:43. 7:43. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figura que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Veja só, Moloque, Cronos, Renfã, todos são os mesmos. Vamos pegar aqui Moloque. Quem que seria Moloque? Moloque, ele teria uma das características de Moloque era quem? Aqueles que devoram os filhos.
E o que que é o filho? O filho nada mais é do que a perpetuidade de uma geração. Então, nós vamos ver Moloque, e aí a gente vai ver um chamado Cronos. Então, a gente vai ver essa mesma característica, né? Ou seja, é a mesma deidade. Então, quando o Senhor começou a falar comigo, ele começou a falar exatamente isso. Falou, olha, o que que acontece? As promessas estão ativas, mas existe um roubador de promessa. E esse roubador de promessa é exatamente esse espírito que sempre foi adorado. Esse foi o que, gente, em toda a história bíblica, a entidade mais adorada é Cronos. A entidade mais adorada é essa entidade, Saturno, Cronos, assim, aqui recebe, que é o próprio Baal, né? Ele é o espírito que ele devora o tempo. E aí, como eu disse, a gente vai para os sentidos de tudo, a gente vai ver o quê? Que os dias da semana, vamos colocar aqui os dias da semana, veja só, olha o negócio aqui. Você pega os dias da semana, você vai ver um ponto. Quem está na repetição? Quem está no ponto da repetição é Cronos. Veja só, o sábado, ele vem de Saturno, ou dia de, dia de Saturno. Puxa, peraí que o negócio travou aqui. Dia de Saturno. Então, pega aqui. Eu vou pegar aqui origem dos dias. Isso aqui, irmãos, não é a gente está inventando. Só pegar aqui origem dos nomes da semana. Então, a gente vai pegar aqui. Você vê que eu estou pegando aqui do próprio coisa. Eu estou pegando na internet. Não estou fazendo nada de coisa. Como os dias da semana do calendário gregoriano, ele veio de Roma, do latim, de tudo mais, a gente vai ver que essas origens. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Os deuses que eram adorados, né, em Roma, que eram os deuses planetários. Então, nós vamos ver dia do Sol, dia de Diana, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus, dia de Saturno. Tradução do nome, ou seja, o nome no latim, Solis dias, Lunae dias, Marte dias, Mercury dias, Iovis dia, Veneres dia e Saturne dia, ou dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno.
Agora, olha que interessante. Eles estavam exatamente na onde? Saturno está sempre no ponto de transição. Gente, olha que interessante. Isso daqui, até o próprio Agostinho falou sobre isso. Quer ver? Agostinho, gente, Agostinho era o famoso teólogo, né? Aonde a gente vê aí, veja só, vê se eu acho aqui. É... hum, hum. Deixa eu aqui. Depois eu acho aqui. Vamos lá. A gente vai demorar muito. Então, agora, um outro ponto. Pegando agora a questão dos meses, a gente vai pegar um outro ponto também. Observe isso daqui. Quem está no ponto de transição? Quem está no ponto de transição, de igual forma, nós vamos ver Cronos, janeiro. Porque a palavra janeiro, ela vem exatamente de Januarium, que é Janos, que é o mesmo de Cronos. Então, o que que nós fomos entendendo? E estrategicamente, o inimigo ele se coloca como uma marcação de tempo nas transições semanais e nas transições anuais. Então, quando há essa transição, há uma paralisia no tempo. E essa paralisia do tempo é o que faz com que todo mundo fique preso, estagnado na mesma porção de tempo. Então, é como que nós vivêssemos em um ciclo de um ano, vivendo sempre a mesma coisa. Ou seja, entra ano e sai ano, eu vivo o mesmo tempo. Só repetição. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas. Ou seja, eu não transito de um ano para outro. Eu não transito de uma década para outra. Eu não transito de uma estação para outra. Eu não transito de uma porção para outra. Eu estou sempre repetindo a mesma porção. Eu estou sempre repetindo as mesmas coisas. Eu estou sempre numa repetição. Eu estou sempre em um looping. Então, a palavra que eu deixo aqui hoje para vocês é looping. Sexta-feira eu vou conseguir dar aula. Eu não vou conseguir dar aula quinta-feira, né, porque eu estou indo para Brasília. Então, sexta-feira, eu consigo dar aula para vocês. A gente vai voltar aqui na questão das semanas, porque essas das semanas eu quero ir assim, bem profundo, tanto no profético, tanto na questão do Espírito de Deus, quanto nos espíritos demoníacos, para que a gente possa começar a trabalhar um pouco sobre isso. Trabalhar um pouco sobre isso. Trabalhar um pouco sobre isso. Porque, para mim, o mais importante é o ciclo semanal, o ciclo de 7 dias. 7 dias é o que começa e termina. Ele começa e termina. E isso, irmãos, eu vou dizer assim, olha, isso foi o que eu aprendi e o que eu vivi. Eu vou dizer, o Éder antes de conhecer tempo e o Éder depois de conhecer tempo. A minha vida antes era uma vida comum.
de repetição, cheios de promessa, mas nada se cumpria. O depois que eu entendi isso, que veio junto com o que eu digo sempre do espírito de paternidade, que parece que, tipo assim, ó, ativou e as coisas começaram a acontecer naturalmente. Você não precisa forçar nada. Você só precisa tomar as decisões certas. As coisas acontecem. Você é colocado de uma estação a outra, de uma estação a outra, de uma estação a outra, naturalmente. Naturalmente. Entendeu? Então, eu vou dizer assim: existe uma porção mágica? Não. Existe uma fórmula mágica? Não. Existe algo, é orgânico. O próprio tempo te transita para o próprio tempo. A própria estação te transita para a própria estação. Um dia revela outro dia. Uma noite revela conhecimento outra noite. Ou seja, vive um dia, o outro já é ativado, o outro já é colocado, o outro já é colocado, o outro já é colocado. Ele vai fazendo assim. Você não pode perder as conexões. Só isso. Então, é o que eu entendi. Se alguém conhece uma outra metodologia, amém. Mas o que eu estou passando aqui é o que eu vivi. Então, esse ensino não é um ensino que eu aprendi num livro, no escrito, não é o que eu aprendi, é o que eu aprendi na prática de vida. O que eu estou passando para vocês é o que eu aprendi na prática de vida, no dia a dia da vida, estudando no sentido Bíblia e entendendo isso. Então, o que eu passo aqui é ensinamento de vida. Amém? Paro por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. A gente vai falar um pouco, na verdade, como ele é, como identificar tudo. Irmãos, isso daqui, assim, agora, daqui para frente, eu sei que vai explodir um monte de perguntas, um monte de dúvidas. E eu vou dizer com toda certeza e com medo de errar, não tenho resposta para quase nada. Por quê, irmão? De fato, não tem uma porção mágica, não tem uma fórmula, não tem assim, ó, se você fizer isso, pronto, você vai sair. Não. Ele precisa, você só precisa entender que existe um tempo da eternidade e existe um tempo cronos, o tempo das prisões. O tempo da prisão é um tempo de uma cadeia, é uma cadeia acústica que as palavras não entram lá dentro. O que nós precisamos? Estourar essa bolha. Assim, ó, a primeira coisa, eu só preciso estourar essa bolha. Eu preciso estourar esse lugar aonde o som não entra. Eu preciso ouvir o som. Eu preciso ouvir o som. Eu preciso ser alcançado pelo som da voz de Deus. Só isso. Quando eu for alcançado pelo som da voz de Deus, tudo muda. Então, tudo está na voz de Jesus e ecoa. Não é do pão que vive o homem, mas do som que sai da tua boca. Ponto. Aí como estourar a bolha? Como fazer isso? Eu não sei a resposta, porque simplesmente eu sei que Deus estoura. A única coisa que eu vou dizer é como que eu fui caminhando e a bolha estourou. Entendeu? É só isso. O que eu vou dizer para vocês é isso. Se vocês encontrarem alguém que tenha resposta, ó, se você fizer colocar 2 ovos, farinha de trigo, um leite, uma coisa e faz o bolo, amém. Se você tem a receita do bolo, amém. Agora, eu creio no orgânico, que você vai caminhando e chega uma hora que, pum, essa bolha estoura e as coisas começam a mudar. Não é metodologia, é vivência. Vou dizer, agora, tudo aconteceu e a gente não tem problema? Não, é mentira. Problemas são constantes, as bolhas tentam sempre constantemente voltar, você vai ter sempre lutas nos teus ciclos, você vai ter que vencer sempre. Então, assim, não existe a vida perfeita, não existe a vida sem problema, não existe a vida ativada, não existe esse negócio que a gente tanto fala de buscar a vida do Superman, não existe. Para mim, até hoje eu não consegui viver isso, não consegui entrar nisso. Então, não espere experiências transcendentais que você vai ver. O que eu estou te passando aqui eu entendi isso daqui, e o que apareceu na minha vida? Que as promessas que eu esperei 15 anos, começou de um momento a outro, essas promessas ser realizadas. E o Senhor levar para um lugar, para o outro, ou seja, conseguir cumprir o meu propósito. Só isso que aconteceu. Entendeu? É isso aqui que eu estou passando. Então, não é uma receita de bolo, e não é uma fórmula mágica, é, que ó, vai acontecendo e você começa a viver propósito. Aí você passa a viver com propósito
e não viver buscando um propósito. Isso para mim foi a maior ênfase e máxima que eu pude ver. Entrar dentro de Jesus para viver os propósitos dele. Agora, os problemas serão diários, as lutas serão diárias. Isso não te imputa de viver nada, não te imputa de não viver isso. Você vai viver todas as guerras, lutas, mas uma coisa que você vai viver parece que um dia é diferente do outro. Parece que em cada ano que passa, uma coisa nova acontece, uma experiência nova você vive. Então você consegue vir falar assim, cara, eu estou vendo coisas novas acontecerem na minha vida. É isso. Porque até então, a dúvida, a dúvida não, a, 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 a frustração que eu tinha eu não vejo nada de novo na minha vida. Chegou um tempo que eu falei isso para Deus, Deus, se ministério é isso, eu tô fora. Porque ir para casa e para a igreja, da igreja para casa, não, eu não quero isso para minha vida. Eu não fui chamado para isso. Você entendeu? Eu não fui chamado para ir para casa, para a igreja para casa para igreja para casa. Não, não é isso que eu quero andar. Eu quero andar vendo as coisas do Senhor, vivendo a novidade. Mas volto de novo, volto de novo. Viver as coisas de Deus não é garantia. Vou pegar a palavra de hoje. Não é garantia de viver sem problema. O apóstolo Paulo disse isso. Aqueles que decidem viver a vontade de Deus terão muitos problemas. Eu vou repetir isso. Muitos problemas. Ou seja, você terá muitos problemas em viver o que Deus quer viver, que você vive. Mas existe aqui agora um ponto, e esse ponto é o ponto principal de tudo isso. Se você quer saber, arrasta esse vídeo para baixo. Clique em saiba mais. Brincadeira, gente. Tem um ponto aqui, mas esse ponto a gente fala a partir da semana que vem, quer dizer, na sexta-feira. A gente coloca isso aqui. É porque eu fui ver o detox, né? E isso aqui realmente é o ponto. É o detox da mente, é o detox dos fundamentos antigos, o detox de Roma, né? Porque Roma, onde veio tudo isso, esse paganismo. E aí entra o ponto que eu trouxe aqui, né? O calendário que eu vivo é o Deus que eu adoro. Isso daqui foi a máxima que entrou dentro de mim. O calendário que eu vivo é o Deus que eu adoro. É para onde eu sou apontado. Então, é isso aqui. Amém? É, fico por aqui. Amanhã teremos aula. Amanhã teremos aula. Amanhã a gente tem a leitura da Bíblia. Certo? Tem a ver com festa, tem a ver com ciclos, tem a ver com ofertas, tem a ver com tudo isso, né? Infelizmente, tudo isso se tornou um, um, um chavão, tudo isso se tornou como que eu posso dizer aqui? Tudo isso se tornou um mercado hoje, tudo isso se tornou um mercado, né? As pessoas têm usado isso como mercado, mas a gente não pode anular o princípio. Tudo está na Bíblia, gente. Infelizmente, um vive isso como um comércio, mas se você entender a realidade disso, você vai ver que é certo, né? Você consegue viver. Nem vivendo a eternidade. Então, terminamos aí Vivendo a Eternidade, parte 2. Sexta-feira, continuação dessa aula. Sexta-feira. Aqui a gente vai entrar nos ascensionados, nós vamos entrar nos espíritos cósmicos, aqui nós vamos entrar os fundamentos do esoterismo, nós vamos entrar nos fundamentos, tudo isso aqui, porque tudo isso aqui interfere. É a mente maligna que é ocultada dentro do povo e a mente divina que é ocultada. Então, os sete espíritos de Deus, que contrapõem os sete espíritos cósmicos. E aí, meu irmão, aqui você viaja na maionese, né? É o que a gente vai fazer aqui, não viajar na maionese, mas viajar no espírito, né? Não. É porque, na verdade, eu ia ministrar essa aula no sábado e não consegui. Aí eu ministrei hoje. Vai ser às 7 da manhã, horário de Brasília, né? O horário normal. Ministrei hoje, porque hoje a gente fez a leitura da Bíblia, que demoramos muito, né? Mas tá aí. Queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.